Há uma certa coisa na Diane que sempre foi como é. Ponto final. Desde que a conheci aos 13 anos. E isso seria. Ela quer tudo sozinha. Diana Ross tornou-se o maior ícone da Motown. Mas se os rumores forem verdadeiros, descobrir como é que ela o fez pode fazer com que nunca mais olhe para ela da mesma forma. De ter um caso com Smokey Robinson enquanto este era casado. Disse que vocês os dois realmente chegaram a namorar em algum momento? Sim. Ok. Isso durou muito tempo ou foi apenas breve? Bem, provavelmente durou mais de um ano porque eu era casado na altura. Também a ter um caso com Berry Gordy. Há tantas coisas, sabia? Posso começar por ser um amigo muito bom. Um amante. Um mentor. Alguns acreditam mesmo que Diana Ross chegou ao topo a dormir. Ok, claro, é um golpe nos seus talentos. Não podemos afirmar com certeza se a sua ascensão se deveu mais à sua intimidade com os figurões da Motown do que ao seu talento como cantora. Mas sabemos que é nisso que algumas pessoas do setor acreditam. Vamos começar. Esfumaçado. Muito obrigado. Mas o que está aqui a fazer? Pensei que estivesse em Burbank a fazer o seu show. Não. Espera. Querido, este é o meu microfone. Nessa altura, havia muitos rumores sobre Smokey Robinson e Diana Ross. Um dos rumores mais loucos dizia que eram os verdadeiros pais de Michael Jackson. Isto parece loucura, não é? A maioria das pessoas riu-se da ideia. Eu também não acredito, mas deixe-me contar-lhe de onde surgiu este boato. A Motown tinha muitos relacionamentos secretos. Eram jovens, selvagens e viviam rápido. Isso aconteceu depois. Sim, mais tarde. Ok. Depois de me casar, sabes? Depois de os contratar com a Motown e tudo mais, foi quando tudo começou. As pessoas estavam a conectar-se de todos os lados. A ideia de Smokey Robinson e Diana Ross terem um caso não deveria surpreender ninguém. A Motown estava cheia de drama. Smokey até tentou ficar com a mulher de Berry Gordy a dada altura. Quando Smokey tinha 12 anos, conheceu Diana Ross. Ela morava apenas a 4 casas dele. A Diana Ross é uma grande amiga minha. Ok? Crescemos a 4 casas de distância um do outro e sempre fomos próximos. Ela era um pouco mais nova do que ele e, nessa altura, ele não sabia que ela sabia cantar. Para ele, ela era apenas mais uma criança do bairro. Viam-se o tempo todo, mas não havia nada de especial entre eles naquela altura. Só anos mais tarde descobriu o seu talento para cantar. Diana e a sua família mudaram-se mais tarde para a Brewster Projects, uma comunidade habitacional em Detroit. Descobri que ela sabia cantar quando se mudou do quarteirão. Ela mudou-se para um lugar chamado Brewster Projects. Um dia depois de Smokey já ter começado a trabalhar com a Motown Records, Diana ligou-lhe. Ela disse-lhe que tinha um grupo de canto e queria que ele os ouvisse. Ela esperava que ele os ajudasse a assinar com a Motown. Foi a primeira vez que Smokey percebeu que levava a música a sério. Ele não fazia ideia de que ela queria ser cantora. E depois de começarmos a Motown, ela ligou-me um dia e disse, Smoke, eu tenho este grupo, sabes? E quero que nos ouças para nos poderes inscrever na Motown. Sim. O Smokey era casado na altura. A sua mulher, Claudette Robinson, era também cantora dos Miracles. Tinham um amor profundo e construíram uma vida juntos. Mas as coisas nem sempre foram perfeitas. Enquanto trabalhava na Motown e ajudava artistas como Diana, algo inesperado aconteceu. Smokey e Diana começaram a ter um caso. Não foi planeado. Não foram um atrás do outro. Simplesmente aconteceu. Passaram muito tempo juntos e os sentimentos cresceram entre eles. O caso durou cerca de um ano. Smokey amava Diana, mas também amava a sua mulher. Ficou preso entre 2 mulheres. Bem, provavelmente durou mais de um ano porque eu era casado na altura. Diana era jovem e estava a tentar fazer o seu nome no mundo da música. Smokey estava a ajudá-la e tornaram-se muito próximas. Admirava o seu talento e a sua ambição. Era uma mulher linda e ele não lhe conseguia resistir. Mas Diana começou a sentir-se culpada. Conhecia Claudette e sabia que Smokey ainda amava a sua mulher. Um dia, ela disse a Smokey que não podia continuar o caso. Ela não queria magoar Claudette. O Smokey entendeu. Respeitou os sentimentos de Diana e o seu relacionamento romântico terminou. Embora o caso tenha terminado, a amizade deles não. Smokey e Diana mantiveram-se próximos ao longo dos anos. Tinham um vínculo especial que nunca desapareceu. Smokey falava sempre muito bem de Diana. Disse que ela era uma das pessoas mais próximas da sua vida. Nunca deixou de se importar com ela. Muitas pessoas acreditam que Diana o amava, mas também sabia que a relação entre ambos não duraria para sempre. A sua carreira estava a crescer,
e ela tinha grandes sonhos de se tornar uma estrela a solo. Estar com Smokey, um homem casado, pode trazer problemas. Decidiu terminar a relação, achando que era a melhor escolha para o seu futuro. Smokey ficou devastado quando Diana o deixou. Ele preocupava-se realmente com ela, e não foi fácil para ele deixá-la ir. Mais tarde, disse que compreendia por que é que ela tomou essa decisão, mas que ainda assim o magoou profundamente. O vínculo estreito entre eles nunca mais foi o mesmo. Algumas pessoas acreditavam que havia tensão entre eles após o término. Diana seguiu em frente, concentrando-se na sua carreira e envolvendo-se noutras relações, enquanto Smokey ficou com os seus sentimentos. Muitos fãs e pessoas da indústria musical falaram sobre as escolhas de Diana. Alguns viam-na como uma mulher forte e independente que tomava decisões inteligentes. Outros achavam que era fria e utilizava as pessoas para atingir os seus objetivos. Ninguém pode dizer com certeza quais eram as suas verdadeiras intenções. Algumas pessoas dizem que ela gostava da ideia de fazer ciúmes a outras mulheres. Ela queria que as pessoas soubessem que podia ter qualquer homem que quisesse. Por exemplo, Diana Ross teve um caso com Eddie Kendricks, dos The Temptations, antes de este se casar. Mas mesmo depois de ele se ter casado, há quem diga que ela ainda andava com ele. Talvez fosse essa a forma dela mostrar à sua mulher: pensas que o conquistaste, mas ele ainda volta para mim. Diana Ross recebe muitas críticas por estas histórias. Mas isto porque foi a cantora mais famosa da Motown. A verdade é que não era a única a fazer estas coisas. Não foram só as mulheres. Os homens eram igualmente maus. Berry Gordy andava com Diana Ross, mesmo estando casado com Ray Noma. Algumas pessoas no mundo da música Motown acreditavam que Diana Ross usava os seus relacionamentos para progredir. Achavam que ela estava próxima de homens poderosos para ajudar na sua carreira. Um desses homens foi Berry Gordy, o fundador da Motown. Diana tinha laços estreitos com ele, o que deixou algumas pessoas desconfiadas. Perguntavam-se se ela estava realmente apaixonada ou apenas a tentar progredir na indústria musical. Só há um Berry Gordy, um homem com uma visão que realmente tirou tantos jovens talentos de Detroit e os mostrou ao mundo. Diana Ross e Berry Gordy tinham uma relação muito complicada. Algumas pessoas acreditavam que eram apenas parceiros de negócios, enquanto outras achavam que tinham uma ligação romântica. Gordy sempre negou que estivessem num relacionamento sério, mas muitas pessoas acreditavam o contrário. Quando Diana Ross tinha 16 anos, entrou pela primeira vez na Motown. E depois de começarmos a Motown, ela ligou-me um dia e disse: "Ei, Smoke, tenho um grupo, sabes? E quero que nos ouças para nos poderes inscrever na Motown." Ela queria ser cantora, e Berry Gordy era o homem que podia fazer isso acontecer. Gordy era o chefe da Motown e tinha o poder de transformar cantores em estrelas. Desde o início que o relacionamento deles foi complicado, algumas pessoas disseram que ele a ajudou porque acreditava no seu talento. Outros acreditavam que havia algo mais entre eles. Havia artistas na Motown que tinham uma voz melhor, uma voz mais forte. Havia artistas na Motown que dançavam melhor. Havia artistas na Motown que eram possivelmente mais atraentes. A princípio, Diana viu Berry Gordy como seu mentor. Deu-lhe conselhos, ajudou-a a melhorar e garantiu que ela tinha as melhores músicas. Mas, com o tempo, as coisas mudaram. Diana era jovem, ambiciosa e determinada a ser uma estrela. Ela queria mais do que apenas uma carreira. Ela também queria o Berry Gordy. Só havia um problema: Gordy era casado. A Diana não desistiu facilmente. Ela viu o casamento de Gordy desmoronar-se. Teve outros relacionamentos, mas nenhum durou. Ela esperou pelo momento certo e, em 1965, tornaram-se finalmente um casal. Mas o relacionamento deles não era fácil. Algumas pessoas acreditavam que Gordy se tinha aproveitado de Diana porque ela era jovem. Outros disseram que Diana sabia exatamente o que estava a fazer. Era inteligente e usava o seu charme para progredir. A Diana sempre esteve determinada a ser a melhor. Mesmo antes de se tornar famosa, fez de tudo para ter sucesso. Quando as Supremes estavam a começar, tinham de se apresentar para grandes nomes. Diana prestava atenção a cada movimento daqueles artistas. Depois, no concerto seguinte, ela e as Supremes copiaram os mesmos movimentos. Fez com que parecessem tão bons quanto as estrelas maiores. Diana encontrava sempre uma forma de se destacar. Diana Ross. Diana Ross Ela é elegante? Em 1965, as Supremes eram famosas em todo o mundo. Tinham canções de sucesso, e Diana era o rosto do grupo. Mas a sua relação com Berry Gordy criou problemas. Gordy decidiu que Diana deveria ser a vocalista principal.
embora o grupo tivesse começado como uma equipa. Depois, mudou o nome para Diana Ross and the Supremes. Isso causou muita tensão. Mary Wilson e Florence Ballard, as outras duas integrantes, sentiram-se excluídas. Acreditavam que Gordy e Diana estavam a trabalhar juntos para afastá-los. Embora Gordy se tenha divorciado da mulher em 1964, ele e Diana mantiveram o romance em segredo. A Diana queria mais. Estava com ele há 5 anos e queria casar. Mas Berry Gordy não estava interessado no casamento. Teve muitos relacionamentos no passado e não queria estabelecer-se. Uma vez, brincou dizendo que não podia casar com Diana, porque ela era tão egoísta quanto ele. Diana não era do tipo que esperava para sempre. Se Gordy não quisesse casar com ela, ela encontraria alguém que o fizesse. Um dia, enquanto comprava um presente para Berry, conheceu Robert Ellis Silberstein. Era empresário artístico e davam-se bem. Não demorou muito até que ele a pedisse em casamento. A Diana disse que sim. No dia do seu casamento, Diana parecia feliz, mas guardava um segredo. Ela já estava grávida. E o bebê não era de Silberstein. O pai era Berry Gordy. Entretanto, Silberstein amava Diana e aceitou criar a criança como se fosse sua. Poucos meses após o casamento, Diana deu à luz a sua primeira filha, Rhonda Ross Kendrick. Diana e Silberstein tiveram mais 2 filhas, Tracy Joy e Chudney Lane. Para o público, pareciam uma família feliz, mas, a porta fechada, as coisas não eram perfeitas. Diana tinha ultrapassado Gordy, mas a ligação entre eles nunca tinha acabado verdadeiramente. Mesmo depois de Diana se ter casado com outra pessoa, as pessoas ainda acreditavam que Berry Gordy tinha desempenhado um papel importante na sua carreira. Alguns disseram que ela só se tornou uma estrela por causa dele. Outros disseram que ela era talentosa e que seria famosa de qualquer maneira. A verdade é que o relacionamento deles a ajudou de muitas maneiras. Mas Diana também trabalhou muito. Diana Ross tornou-se a maior estrela das Supremes, mas isso causou problemas. No início, as Supremes eram um grupo de 3 mulheres talentosas: Diana Ross, Florence Ballard e Mary Wilson. Todos cantaram juntos e partilharam o protagonismo. Quando todos regressamos a este edifício em Detroit, todos os nossos discos já estavam registrados. Todos nós éramos famosos. Todos nós éramos artistas da velha guarda. Mas as coisas mudaram quando Berry Gordy, o fundador da Motown, começou a dar especial atenção a Diana. Ele fez dela a vocalista principal e, com o tempo, o grupo tornou-se mais virado para Diana do que para os outros. Por fim, até mudou o nome da banda para Diana Ross and the Supremes. Isso fez com que Florence Ballard se sentisse excluída. Tenho a impressão de que Diana Ross teve sorte, no sentido em que havia pessoas à sua volta. Como sabemos, Berry Gordy, responsável da Motown, que a identificou como a pessoa certa. Ela tinha sido uma parte importante do grupo, mas agora foi posta de lado. Mary Wilson tentou manter a paz entre eles, mas era evidente que Diana estava a assumir o controle. Florence ficou profundamente magoada. Ela ajudou a fundar as Supremes, mas agora sentia que já não tinha importância. À medida que a fama de Diana crescia, o papel de Florence tornava-se mais pequeno. Ela tentou falar, mas ninguém ouviu. Berry Gordy só se preocupava em fazer de Diana uma estrela. Ele acreditava que ela tinha o maior potencial para ser famosa, por isso concentrou toda a sua energia nela. Isso fez com que Florence se sentisse traída e indesejada. Ficou deprimida e começou a beber para lidar com a tristeza. Por vezes, perdia apresentações ou tinha dificuldades para cantar. Em vez de a ajudar, a Motown viu-a como um problema. Decidiram retirá-la do grupo. Em 1967, Florence já tinha partido, e Diana era a estrela principal. A Motown substituiu Florence por outra cantora, mas as coisas nunca mais foram as mesmas. Florence tinha perdido tudo. Ela não tinha carreira, dinheiro ou apoio da indústria musical. Ela tentou reagir processando a Motown, pedindo 8,7 milhões de dólares. Ela alegou que Diana e Berry Gordy planeavam livrar-se dela, mas ela perdeu o processo e as coisas pioraram. Ela lutou para se sustentar a si e aos seus filhos. Sem ajuda, ela caiu em tempos ainda mais difíceis. Diana Ross, entretanto, continuou a subir. Tornou-se uma das maiores estrelas do mundo, fazendo sucesso como artista a solo. Ela tinha filmes, músicas de sucesso e fama, mas muitas pessoas culparam-na pelo que aconteceu a Florence. Viam-na como alguém que passou por cima dos outros para chegar ao topo. Fãs de música, ex-artistas da Motown e até alguns apoiantes da Supreme acreditavam que Diana tinha traído a amiga. A vida de Florence terminou de forma trágica. Morreu com apenas 32 anos, destruída e esquecida pela indústria musical.
Quando faleceu, mais de 5.000 pessoas compareceram ao seu funeral. Era evidente que as pessoas ainda a amavam, mesmo que a indústria musical lhe tivesse virado as costas. Mas o que aconteceu no funeral deixou as pessoas ainda mais furiosas com Diana Ross. Diana apareceu numa limusina, fazendo uma grande entrada. Muitas pessoas no funeral não gostaram. Viram-no como uma tentativa dela de roubar a atenção, mesmo no momento final de Florence. Alguns enlutados vaiaram-na, demonstrando a sua raiva. A própria mãe de Diana estava lá, parecendo perturbada com a reação da multidão. Mas Diana não pareceu incomodada. Sentou-se na primeira fila com a família de Florence, segurando uma menina ao colo. Um fotógrafo tirou-lhe uma fotografia, e esta tornou-se uma das imagens mais famosas do funeral. Mas o maior choque surgiu quando Diana fez uma cena dramática. Ela entrou na igreja e soltou um grito forte. Agiu como se estivesse tão tomada pela emoção que quase desmaiou. Os seus guarda-costas tiveram de carregá-la para a primeira fila. As pessoas que assistiam ficaram atônitas. Uns acreditavam que ela estava mesmo triste, mas outros achavam que era apenas encenação. Um escritor que assistiu ao funeral disse mais tarde que o comportamento de Diana parecia falso. Sentiu que ela estava a tentar fazer com que o momento fosse sobre ela própria, em vez de sobre Florence. Disse mesmo que ela não permitirá que Florence seja a estrela do seu próprio funeral. A rivalidade entre Diana Ross e Florence Ballard foi uma das histórias mais tristes da história da Motown. Alguns acreditavam que Diana estava apenas a fazer o que precisava para ter sucesso. Outros acham que ela era implacável e não se importava com as pessoas que magoava ao longo do caminho. A Diana e eu devíamos ter estado lá juntos, dito: estou pronto para fazer isto. Estás pronto para fazer isto? Vamos fazer isto. Por que é que não aconteceu dessa maneira? Ela não queria falar primeiro. Queria resolver os assuntos primeiro. Algumas pessoas viam-na como uma diva. Mary Wilson, outro membro das Supremes, disse que Diana agia por vezes como se fosse mais importante do que o resto do grupo. Fazia coisas para se destacar, como usar roupas diferentes das dos outros membros e recusar-se a partilhar roupas. Wilson também acreditava que Diana usava a sua relação próxima com Berry Gordy, o chefe da Motown, para obter tratamento especial. Tenho a impressão de que Diana Ross teve sorte, no sentido em que, sabe, há pessoas à sua volta. Como sabemos, Berry Gordy, responsável da Motown, foi quem a identificou como tal. As Supremes tornaram-se um dos maiores grupos musicais da década de 1960. Chegou eternamente o dia em que entraste na minha vida. As suas músicas chegaram ao topo das tabelas e eram amados por muitos fãs. Mas, nos bastidores, as coisas nem sempre foram pacíficas. Wilson escreveu um livro sobre o seu tempo no grupo e partilhou histórias sobre o comportamento de Diana. Disse que Diana agia de forma mimada e não gostava de ser criticada. Se alguém dissesse algo de que ela não gostasse, ela consideraria isso um insulto. Wilson disse ainda que, à medida que o grupo se tornava mais famoso, Diana queria mais atenção. Começou a namorar com Berry Gordy e, quando estava infeliz com alguma coisa, contava-lhe. Wilson acreditava que Diana usava esta ligação para conseguir o que queria. Como mencionado anteriormente, ela também afirmou que Diana fazia pequenos truques para se destacar. Por exemplo, se ela soubesse o que os outros membros iriam vestir, usaria algo diferente. Durante as atuações, ela esticava os braços para impedir que os outros membros fossem vistos. A Diana também queria liderar tudo. Não queria ser vista apenas como mais um membro das Supremes. Ela queria ser a estrela. Há uma coisa na Diana que sempre foi como é, ponto final, desde que a conheci aos 13 anos. E isso seria ela querer tudo sozinha. Wilson acreditava que a relação de Diana com Gordy piorava as coisas. Sentia que Diana tinha mais poder por causa dele e não tinha medo de o usar. Com o passar do tempo, o nome do grupo mudou de The Supremes para Diana Ross and the Supremes. Isto deixou claro que Diana era a estrela principal. Em 1970, Diana Ross deixou os The Supremes para iniciar a sua carreira a solo. Wilson ficou devastado. Ela continuou no grupo com outros cantores, mas não era a mesma coisa. As Supremes continuaram por mais alguns anos, mas em 1977 foram oficialmente dissolvidas. Diana Ross queria que Cindy Birdsong substituísse Florence Ballard. Então, a Cindy deixou-nos parados uma noite, à espera que saísse para brincar. E isso aconteceu em Detroit com as Supremes. Eu disse, que giro! E depois temos a rivalidade entre Patti LaBelle e Diana Ross. Vocês tiveram mesmo problemas com as Supremes? Sim. Droga. Eu não esperava que fosse assim. Não foram as Supremes. Éramos a Diana e eu.
Os seus problemas começaram quando estavam em grupos de canto. Antes de se tornarem artistas a solo, Patty sentiu que Diana e The Supremes copiaram o estilo do seu grupo. Ela acreditava que eles tiravam ideias dela e as tornavam suas. Isso deixou-a muito chateada. Patty disse que quando o seu grupo, Patti LaBelle and the Bluebells, atuou no Apollo Theater, não ganharam muito dinheiro. Compraram as suas roupas em lojas baratas como a Walmart e a Walgreens. Como não podiam comprar roupas caras, tinham de fazer com que as suas roupas durassem. Mas um dia, depois de o grupo de Patty ter usado roupas douradas, ela viu as Supremes a usar as mesmas roupas douradas no dia seguinte. Isso deixou-a furiosa. Ela sentiu que a estavam a copiar. Ela disse, não temos dinheiro. É a única roupa que temos. Mas as Supremes ainda usavam a mesma coisa. Patty não gostou de Diana Ross depois disso. Achava que as Supremes estavam a observar o que ela e o seu grupo faziam e depois a adotar o seu estilo. Ela sentiu que eles queriam agir como se fossem os primeiros a fazê-lo. Isso fez com que Patty se sentisse desrespeitada. Ela acreditava que estavam a roubar ideias do grupo para parecerem melhores. As coisas pioraram ainda mais quando Cindy Birdsong, membro do grupo de Patty, saiu para se juntar às The Supremes. Patty disse que nem sabia disso até pouco antes de um grande concerto. O grupo dela tinha 4 membros: Sarah Dash, Nona Hendrix, Cindy Birdsong e a própria Patty. Estavam em Cleveland, prestes a subir ao palco. Mas depois, Patty percebeu que algo estava errado. Em vez de 4 pessoas, eram apenas 3. A Cindy tinha ido embora. Então, a Cindy deixou-nos parados uma noite, à espera que ela saísse para brincar. E isso aconteceu em Detroit, como as Supremes. Mais tarde, Patty descobriu que Cindy estava a ensaiar secretamente com as Supremes há meses. Nessa noite, ela deixou oficialmente o grupo de Patty para ocupar o lugar de Florence Ballard nos The Supremes. Patty sentiu-se traída. A Cindy não lhes contou o que estava a planear. Ela acabou de sair. Patty disse que isso era um abandono do barco. Disse que Cindy lhes virou as costas quando mais precisaram dela. Isto piorou ainda mais os sentimentos de Patty em relação a Diana Ross. Primeiro, ela sentiu que as Supremes copiaram as roupas do grupo. Agora, ela acreditava que tinham levado um dos membros do seu grupo. Fez com que sentisse que Diana Ross e as Supremes não a respeitavam nem ao seu grupo. Patty guardou essa raiva durante muitos anos. Ela sentiu que trabalhou arduamente para tornar o seu grupo especial. Mas as Supremes continuaram a tirar-lhes coisas. Ela acreditava que eles queriam ser os melhores e não se importavam com quem iriam magoar ao longo do caminho. Embora ambos os cantores se tenham tornado grandes estrelas, os seus problemas não desapareceram. As pessoas falavam frequentemente sobre a sua rivalidade, e Patty não tinha medo de partilhar os seus sentimentos. Ela acreditava que as Supremes tentavam agir como se fossem melhores do que o seu grupo. Mas Patty lembrava sempre às pessoas que ela e o seu grupo eram trendsetters, e que não gostava da forma como Diana Ross e as Supremes os tratavam. No que toca à sua vida pessoal, Diana também tinha problemas com a bebida. Foi condenada a 48 horas de prisão e 1 ano de liberdade condicional. Isto aconteceu depois de ela ter sido presa por dirigir embriagada. Ela não teve de se reunir com um agente de liberdade condicional, mas teve de seguir as regras. Ross não foi pessoalmente a tribunal. Em vez disso, ela falou com o juiz por telefone a partir da sua casa em Connecticut. O juiz ouviu-a e aceitou a sua declaração de culpa. Ross foi detida porque a polícia viu o seu carro na faixa errada. Ela não estava a conduzir com segurança. A princípio, Ross planeou ir a julgamento. Mas depois, os seus advogados decidiram alterar o plano. Falaram com o tribunal e pediram um acordo. O juiz concordou, e Ross admitiu que era culpada por telefone. Algumas das acusações contra Ross foram retiradas. Ela só teve de cumprir 2 dias de prisão e pagar uma multa de $852. Ela também teve de passar por aconselhamento sobre álcool durante 36 horas. Ela não teve de voltar a Tucson para cumprir pena de prisão. Em vez disso, ela poderia cumprir a sua pena em Los Angeles.